Olá, vamos retornar então com a segunda parte da nossa correção da avaliação. Questão 7 agora, falando do COSO, né? Em linhas gerais, ele está dizendo que pequenas e médias empresas podem ter dificuldade na implantação do controle interno e dos seus custos e dizendo que, no entanto, né, a limitação do número de empregados e servidores há comprometimento, segregação de função, havendo necessidade de obtenção de recursos para assegurar a adequada segregação de função. Relembrando, segregação de função, comentamos, né, em sala de aula, é que o mesmo funcionário não deve executar a operação de ponta a ponta, porque aí ele dominaria uma parte muito grande de uma sequência de operações e isso aumentaria muito o risco de erros e também de fraude. Então a norma está dizendo, olha, então, nesse caso não é desculpa porque a entidade é pequena, então ela tem que buscar recursos para que ela consiga implementar esse tipo de controle. Então, afirmativa verdadeira. Questão 8 também fala do COSO, né? E ele diz ali que ele está estruturado numa base de 5 componentes: ambiente interno de controle, avaliação de risco, procedimento, atividade de controle. Essa primeira parte da afirmativa da questão, a gente até comentou quando nós estudamos os elementos de controle. Elementos de controle, né, eles sim são baseados naqueles 5 itens que o controle interno deve apresentar. Então, está baseado no COSO modelo 1. O COSO modelo 2, que eu mandei para vocês, ele completo lá no início do nosso período letivo, né? Eu mandei junto com o material que seria a base, né? Nosso material de literatura básica, então ele fala e mostra qual é a estrutura do COSO 2. Se você for logo no início do arquivo, vai ter o formato dele de cubo, apresentando quais são os outros itens. Se você observar lá, não tem a questão de tabela de evidências. Né? Então, ó, são eles, né? Os demais itens, além daqueles 5. Definição de objetivos, temos. Resposta aos riscos, temos. Tabela de evidências, não temos. Então, portanto, é uma afirmativa falsa. Bastava você consultar lá a estrutura do COSO modelo 2. Questão 9. Um controle interno só pode ser considerado efetivo se a maioria dos componentes previstos no modelo COSO estiver funcionando. Não é verdadeiro porque, para a metodologia COSO, ela fala o seguinte, não adianta eu ter alguns daqueles elementos. Vamos colocar aqui, como ele não fala se é COSO 1, a questão não diz, né? Se é COSO 1 ou 2, ficamos então com o COSO número 1, que trata dos 5 componentes de controle interno conforme está na nossa norma. Então, lá fala que os controles internos devem apresentar esses aspectos. Eu não posso escolher um ou outro. Eles devem estar funcionando de forma completa. Né? Até estudamos isso também, que um acaba complementando o outro. Então, eu não posso simplesmente ter um controle interno baseado em alguns componentes que a entidade julga mais importante. Então, portanto, isso invalida a questão, ela é falsa. Né? Vamos para a próxima, que também trata do COSO. Fala que o monitoramento de atividades é um dos 5 componentes de controle interno. Volto a dizer, quem tiver dúvida, vai lá no material. Quando a gente estudou os 5 componentes de controle interno, cada um deles explicando qual é a definição dele, para que serve. E aí ele fala, estabelecidos pelo COSO, não disse é COSO 1 ou 2, tem por objetivos definidos procedimentos claros, e a sua implementação depende 3 aspectos básicos: definição de riscos, seleção dos controles-chave e identificação das informações necessárias. A respeito desse assunto, julgue o item subsequente. Os controles-chave, dada a sua importância, não podem apresentar falhas, sobretudo se ligado a fatores como necessidade de julgamento profissional, complexidade e nível de automação de controles. Embora a questão tenha ambientado tudo para cima do curso, colocando ali dos componentes, avaliação de risco, algo bem mais técnico, isso aí está ligado aos conceitos mais básicos e elementares de controle interno e risco. Inclusive, nós discutimos eles em sala de aula. Ou seja, não existe um controle interno que funcione 100%. Né? A gente até comentou na aula lá, falou, olha,
Existe como eu trazer qualquer risco para um patamar zero? Não consigo. Existe sempre a possibilidade de algo não funcionar corretamente. O que a metodologia COSO, o que as normas falam, é que a entidade ela tem que fazer o melhor controle interno possível, de forma que as principais questões relevantes sejam controladas. Mas ela não está isenta, em momento nenhum, de que isso venha a garantir de que tudo está funcionando corretamente, de que ela previu todos os riscos, né? Então, controles chaves ali não podem apresentar questão falsa, porque eles podem apresentar, sim, falhas, e que isso não tem como ser evitado em sua totalidade. Questão 11, falando do COSO também. Os controles internos devem ser estruturados com base em 5 componentes, de acordo com a norma contábil. Então, estamos falando do COSO 1, são 5 componentes que a gente já estudou. Se uma organização implantar medidas que proporcionem ao seu pessoal acesso às informações necessárias ao desempenho de suas atividades, então a citada organização estará adotando medidas relacionadas ao componente atividade de controle. Essa afirmação, a organização implantar as medidas que proporcionam ao seu pessoal acesso às informações necessárias ao desempenho de suas atividades. Isso está ligado ao ambiente de controle. Quem tiver dúvida, vai lá no material, vê a parte quando nós estávamos estudando o controle interno, o que diz o ambiente de controle. Então, o ambiente de controle é exatamente isso, ou seja, a administração ela dá o tom da conversa, qual é a cultura da empresa, quais são os códigos de conduta que a entidade como um todo deve seguir e depois cada departamento deve obedecer. Isso aí faz parte do ambiente de controle. Isso não é a definição correta para atividades de controle. Como nós estudamos cada item desse separadamente, volta lá no material e confere a definição de cada um. Tá bom? Questão 12, também falando do COSO, relativo aos componentes de controle interno. De acordo com o princípio estabelecido pelo COSO, todos os riscos identificados ao longo das ações relacionadas ao componente de avaliação de risco devem ser gerenciados. Gritantemente falsa, né? Falamos isso em sala de aula, na ocasião eu até brinquei com vocês, eu falei, imagina uma empresa que tem, né, um grande jardim muito bonito ali na frente, existe o risco de alguém lá estragar esse jardim, praticar atos de vandalismo, naturalmente existe esse risco. Agora, ela precisaria adotar um sistema de controle interno para ficar mitigando esse risco? Não, porque ele não está ligado essencialmente a alguma atividade chave da empresa, né? Imagine que cada entidade ou empresa ela possui milhares de tipos de atividade, portanto, milhares de riscos a serem monitorados, mas ela tem que entender quais são aqueles que são relevantes. Portanto, ela não pode nem deve, porque senão ela vai gastar muito mais recursos do que deveria só com monitoramento de atividade e monitoramento de riscos, né? Portanto, ela é falsa. 13 é a última questão, tem algumas afirmativas e pede para que a gente julgue cada uma delas. Vamos lá. Riscos no níveis de afirmação referem-se a saldos contábeis individuais em determinados momentos ou final do período. Os últimos materiais que eu mandei para vocês, quando a gente falou exatamente do nível de afirmação e riscos a nível de afirmação e riscos a nível de demonstração contábil, tratava exatamente desse conceito. Se vocês olharem lá o material, tem até um quadro com um infográfico mostrando exatamente isso. Então, os riscos relacionados às demonstrações contábeis. No material que eu mandei para vocês, ele está até destacado em negrito, né? Aqueles relacionados às demonstrações contábeis, eles estão espalhados, eles estão abrangendo as demonstrações contábeis como um todo, então eles são mais generalizados. Os riscos a nível de afirmações, eles se referem a afirmações relativas a saldos individuais distribuídos nas demonstrações contábeis. Afirmativa 1 está correta. 2. Os riscos relevantes relacionados a nível de demonstrações contábeis tendem a ser generalizados. É exatamente essa afirmativa está destacada no material lá de vocês. Se você olhar a figura que eu
que eu acabei de citar, você vê claramente qual é a definição para risco de distorção a nível de demonstrações e a nível de afirmação. Por último, eu também pedi que vocês pesquisassem isso no material que eu mandei nos slides. Falou, vai lá e pesquisa quais são os riscos de auditoria. Inclusive, se você voltar aí algumas videoaulas, você verá esse pedido para vocês. Então, ver o que é o objetivo da auditoria e qual é o risco da auditoria, né? Então ele fala aí, risco de auditoria é o risco de o auditor expressar uma opinião de auditoria inadequada sobre as demonstrações contábeis que apresentam distorção relevante. Essa é a definição que está lá no nosso livro, essa é a definição que eu passei para vocês na videoaula e que está também nos slides. Tá? Então, o que significa isso? O auditor, de forma equivocada, ele vai se enganar, ele vai emitir uma opinião errada, quando, na verdade, as demonstrações contábeis contêm distorções relevantes. Eu pulei aí a afirmativa 3, mas vamos voltar a ela. Afirmações são declarações da administração, explícitas ou não, que podem estar incorporadas às demonstrações contábeis utilizadas pelo auditor, né, para considerar os diferentes tipos de distorções potenciais que possam ocorrer. Também é o conceito que está nesse mesmo material lá. Então, nós temos aí que todas as afirmativas, portanto, estão corretas. Quem tiver dúvida, dá uma olhadinha nos últimos materiais que eu mandei para vocês em slide. Olha também as videoaulas anteriores. Olha também o livro texto, que é o livro que a gente está utilizando. Tudo isso está lá, exceto as questões relativas ao COSO. Elas estão naquele material identificado como COSO que eu mandei para vocês. Tá bom? Então, quem por um acaso ainda ficou com dúvida, manda a dúvida para mim. Lembrando que o e-mail é klaus.ux@gmail.com, tá bom? E quanto a isso, eu estou à disposição. Em seguida, eu vou fazer as outras videoaulas para a gente continuar com o conteúdo, tá bom? Obrigado aí e um abraço.